Mateus, de coletor a semeador. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Mateus, antes de ser chamado por Jesus, coletava taxas e impostos do povo hebreu para o Império Romano. Os publicanos, como eram chamados, eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam. E judeus que enriqueciam dessa maneira eram desprezados e considerados párias. Ele passou a seguir Jesus por um chamado direto do mestre. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos, estilo adoração. Quando lemos sobre a convocação de Mateus no evangelho de Lucas, deixou tudo, levantou-se e o seguiu, Lucas 5:28. Entendemos a graça de Deus em chamar esse homem para ser instrumento, junto a homens da mesma classe de pessoas. Mateus tinha posses e dinheiro. Não era um simples pescador ou alguém pobre que não tinha nada a perder materialmente. Provavelmente, o propósito de Jesus era ter um apóstolo vindo dessa classe, a fim de demonstrar mais claramente a graça de Deus, e para que ele fosse um instrumento especial para alcançar essa classe de homens, considerada vil e desprezível. Os fariseus consideravam os publicanos como homens sem esperança, sem direito ao arrependimento. Jesus mostrou que não há quem não possa arrepender-se e que, do meio dos homens mais vis de Deus, pode tirar quem quiser, para ser usado especialmente. R. Champlin. Mateus conhecia a vida de Jesus e, provavelmente, já tinha ouvido falar ou, talvez, presenciado os milagres que ele fazia. Tinha tido tempo suficiente para meditar sobre sua autoridade e ministério. Seu coração já estava preparado para aceitar o chamado. Antes, um coletor de impostos odiado, agora um semeador apaixonado pela mensagem do Mestre. Você tem dúvidas se pode ser usado por Deus para exercer o ministério que Ele tem lhe dado? Considera-se incapaz ou despreparado para a obra? Ore sobre isso, meditando no exemplo de Mateus, e perceba que não há ninguém tão incapacitado que Deus não possa usar. É tempo de jejuar e orar. Motivos de oração. Primeiro, ore pelo Ministério de Pequenas Famílias, Brasil e Bolívia, onde as pessoas tenham a chance de conhecer a palavra da salvação, mesmo quando são avessas à igreja, e sintam-se envolvidas pelo Espírito Santo. Segundo, ore por uma família próxima a você. Terceiro, ore pelos seus motivos pessoais.